Fiat. Essa foi a resposta mais aguardada de todos os tempos pela humanidade. Por ela, o Salvador veio até nós para nos redimir. Deus poderia ter escolhido outra mulher para assumir o papel de mãe de seu filho? E Maria poderia ter dito não ao convite para participar desse projeto grandioso de Deus? Pois é, essas e outras perguntas serão respondidas agora pelo Júlio Neto, missionário da Aliança de Misericórdia, que nos apoiará nesse itinerário de formação. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com muita alegria mais uma vez, estamos nesse caminho da nossa reflexão a respeito do credo, do nosso símbolo da fé, do creio, que para nós é tão importante, né? Nesse momento, estamos no segundo bloco do nosso programa, a gente vem fazendo essa reflexão e a reflexão nossa do dia de hoje é a respeito desse trecho concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então a gente aprofunda um pouquinho agora o que quer dizer essa questão, né? As questões que foram trazidas também um pouco elaboradas aqui, para que a gente possa ter como pano de fundo, né? É o entendimento de que pela encarnação de Jesus, claramente, ele aconteceu através da Virgem Maria. Então, a grande questão é, Deus precisava realmente da colaboração de Maria ou de alguma outra pessoa para que o seu filho viesse ao mundo, né? Para que a gente possa entender bem essa questão, nós sabemos, Deus pode tudo. É claro que Deus poderia, na sua onipotência, manifestar o seu poder e trazer o filho dele ao mundo de outra forma. Mas era necessário que fosse através de Maria? Era necessário que fosse através de uma pessoa? Sim. Era muito necessário por quê? Porque esse filho é um homem, né? Então aqui a gente entra num dos principais dogmas da igreja, uma das principais declarações de fé da igreja, acontecido no primeiro concílio, lá no primeiro concílio que aconteceu no século IV, em Niceia, né? Aonde, através da resposta para uma heresia que naquele momento nascia, que é uma heresia chamada arianismo, que veio de Ário, né? Esse Ário foi um bispo, inclusive, e que falava o quê? Ele falava que essa coisa de Jesus não era que ele era Deus e homem, não, era que, né, Jesus era totalmente Deus, na verdade pensava como Deus. O Concílio de Nicéia vem dizer o quê? Que vem afirmar, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essas duas naturezas que se entrelaçam e que juntas vivem de forma harmoniosa. Então, ou seja, Jesus, ele era Deus, mas ele também era 100% homem. E por que essa necessidade de nascer de uma mulher? Porque um homem nasce de uma mulher. E por que verdadeiramente homem? Pelo fato de que, para nos salvar, Jesus precisava sentir na sua carne, como homem, todas as situações, todas as sensações que eu e você como homem vivemos, inclusive os sofrimentos. No caso dele, a única coisa que não, o pecado. Então, Jesus, por exemplo, precisava sentir como ele se sentiu, angustiado, com medo lá no Horto das Oliveiras. Então, um Deus, só Deus, não sentiria medo, afinal de contas ele é Deus. Então, qual que foi o sentimento dele? O sentimento humano, o sentimento de homem. Então, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por isso, a necessidade dele nascer de uma mulher, a necessidade de que ele nascesse de alguém, que foi escolhida então Maria, nossa querida mãe, Nossa Senhora, para ser esse instrumento, tá legal? Indo em frente, nós começamos a pensar, qual a importância então da Virgem Maria nesse plano de salvação? Uma importância imensa, ok? Afinal de contas, Maria também foi escolhida por Deus, mas ela, assim como eu e como você, tinha livre-arbítrio. Ela poderia ter dito não, ela poderia ter dito... Júlio, se Maria dissesse não, eu não sei o que aconteceria, né? Não foi assim a história, graças a Deus, né? Mas ela não disse. Tem um grande santo da igreja, São Bernardo, quando fala de Maria, a gente sabe, né? Os antigos da igreja, os antigos padres da igreja, né? Os santos da igreja, eles usam várias interpretações mais alegóricas, assim, né? A respeito da palavra, a respeito da interpretação da fé. E uma das coisas que ele afirmava era que quando foi anunciado a Maria essa realidade, no momento do sim, onde esperava-se que ela dissesse o sim para que nascesse o Salvador, foi o único momento em toda a face da terra em que o mundo parou, né? E São Bernardo diz, é como se toda a criação esperasse naquele momento a resposta daquela mulher.
O próprio Deus, o próprio Pai ficava lá, na expectativa, aguardando a resposta de Maria, né? Isso é uma coisa muito bonita para a gente poder enxergar, porque nós entendemos então e vemos até que ponto o amor de Deus por nós a se revelar como um Deus de amor, como um Deus que é Pai, como um Deus que quer salvar, né, se inclina, faz a sua kênose, se abaixa, né, à condição humana para se revelar, para mostrar todo o amor que Ele tem por nós, né? Então isso é uma graça enorme, né? Fora, então, mediante a isso, nós vemos também nessa importância os dogmas marianos. O primeiro dogma, que é Maria, Mãe de Deus, então entendendo, claro, então foi lá definido no Concílio de Nicéia, Jesus é Deus, ok? É consubstancial ao Pai, ou seja, igual, tudo isso. Então, se Ele é consubstancial ao Pai, então Ele é Deus, não outro Deus, Deus com o Pai, ok? Então, por isso, a gente entende Maria como a Mãe de Deus, Mater Dei em latim, ou Theotokos em grego, né? Então, a gente vai ter reflexões disso através de Santo Inácio, de Orígenes, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, né? Muitas e várias realidades foi pensado a respeito disso, né? Isso acontece no Terceiro Concílio Ecumênico, realizado em Éfeso, no ano de 431. Jesus, então, é declarado Deus, então, diante disso, Mãe de Deus. Depois, a perpétua virgindade de Maria. Então, a igreja vai ensinar aos seus fiéis, isso lá no Concílio de Trento, em 1555, um entendimento a respeito de que Maria permanece virgem antes, durante e depois da sua concepção. Uma graça dada por Deus, a Nossa Senhora em particular, diante da sua eleição como Mãe de Deus, ok? Depois nós temos a Imaculada Conceição de Maria, que significa o quê? Significa simplesmente que ela também, a igreja acaba entendendo ela, como também concebida sem pecado, né? Então, essa festa da Imaculada Conceição de Maria, ela é celebrada dia 8 de dezembro e foi definida inicialmente no ano de 1476. Considerando que ela tinha que dar a luz ao Salvador, aquele que é sem pecado, Deus também, por esses méritos, por mérito de Jesus, Ele preserva Nossa Senhora de todo tipo de pecado também. Então ela é a concebida sem pecado. E depois nós vamos ter então também a respeito da Assunção de Maria, que é elevada ao céu. Tem muita gente que pensa na Assunção de Maria, às vezes como uma coisa meio milagrosa, cheia de coisas assim, né? Mas a igreja entende que essa Assunção aconteceu, a elevação de Maria de corpo e alma ao céu. É por isso que nós temos, por exemplo, aqui a Igreja da Boa Morte, que faz parte da Aliança de Misericórdia. Nós temos essa igreja aqui no centro de São Paulo. Então, nós chamamos também da dormição de Nossa Senhora, né? Então, não se fala de morte, porque a morte ela é resultado do pecado. Então, se pressupõe, diante disso, que Maria não morreu, né? Ela dormiu em Deus e foi elevada de corpo e alma ao céu. Então, esses dogmas, eles são importantes que a gente possa entender, para a gente entender qual é a verdadeira importância da Virgem Maria nesse plano de salvação. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que tudo isso tem a ver com a nossa fé e a importância disso para a nossa fé. Então, você não pode perder o terceiro bloco. A gente se vê já já.